Bom dia, professor. Questão número 1 é uma questão de trigonometria. Trigonometria também é um tema que faz tempo que a gente não vê, né? Então é super bem-vindo. Vamos lá? Então, questão 1 diz o seguinte. Percebam vocês que tem dois gráficos aí, né? E ele trabalha em cima disso. Observe o gráfico de duas funções trigonométricas de reais e reais, cujas duas primeiras intersecções positivas estão indicadas pelos pontos P e Q. Então, vamos desenhar esses dois gráficos e vamos tirar algumas conclusões deles. Então, percebam vocês que um dos gráficos é 3 cosseno de x. Tá certo? E o outro gráfico é y igual a 2 seno ao quadrado de x. Está acompanhando aí? E aí, essas duas curvas têm dois pontos em comum, que é o P e o Q, pelo menos inicialmente. E aí tem uma linha tracejada. E ele fala a medida PQ na unidade dos eixos do plano cartesiano é... Bom, então ele quer que você calcule a distância PQ. Então, veja. Para você calcular a distância PQ, eu acredito que se descobrirmos os valores de x de P e x de Q, as coisas devem acontecer. Em outras palavras, o segmento PQ seria o x do ponto Q menos o x do ponto P. Está dando para entender isso? Bom, e aí tem uma coisa que nós já trabalhamos, inclusive na quinta-feira. Né? Na quinta não, na terça. Ponto de intersecção. Resolvemos um sistema ou simplesmente igualamos uma na outra. É isso que vamos fazer. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar 3 cosseno de x igual a 2 vezes seno ao quadrado de x. Tá vendo? Isso é uma equação trigonométrica. Uma das melhores maneiras que nós temos para resolver isso, né, seria colocar todo mundo dentro da mesma variável e meter bala nas contas. Não é isso? Então vai ficar assim. Lembrando da relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, se for necessário, eu posso trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Tá bom? Então, quando eu substituo, como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. 3 cosseno de x é igual a 2, que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado. Está dando para relembrar essas informações? Né? Passa o 2 multiplicando. 3 cosseno de x é igual a 2 menos 2 cosseno ao quadrado de x. Se você trouxer todo mundo para o lado direito, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x mais 3 cosseno de x. Traz o 2 para cá. Menos 2 igual a 0. Então, é nítido que isso aqui é uma equação do segundo grau. Não é verdade? Então, nós trocamos de variável, para quem gosta de fazer desse jeito. Quem não se sente à vontade pode fazer desse jeito. Então, você teria aqui 2 vezes t quadrado mais 3t menos 2 igual a 0. Tudo bem? Não sei como é que vocês estão, eu vou precisar virar a folha,
Aí a gente vai fazer o delta, achar as raízes, voltar a descobrir os conceitos. Então, é um exercício que não tem muita interpretação, é mais a aplicação da técnica, relembrar as informações, com detalhes. Né? Tudo certo? Eu posso mudar a folha, gente? Então, dá licença. Então, esse delta aqui, eu não sei se alguém já fez, mas se eu não me engano é 25, confere? Isso mesmo. Então, T vai ser igual. Menos 3, mais ou menos. Raiz de 25 é 5. Cuidado, que é sobre 2 vezes o A. E nesse caso, o A é 2. Então, vai ficar sobre 4. Então, você vai ter dois valores. Quais são eles? O T igual a menos 2. O T igual a 2 quartos, que é meio. Aí você volta. Né? Eu faço, viu, gente, de uma maneira um pouco mais lenta, porque eu estou querendo relembrar coisas. Tem gente que já faz direto, e essa é a ideia. Né? Vamos lá. Se t for igual a menos 2, se t for igual a menos 2, nós vamos ter que o cosseno de x é menos 2. E aí, cara, isso é impossível. Por que mesmo? Alguém se lembra? Isso é impossível, pois o maior valor que o seno assume é 1 e o menor é menos 1. Agora, e se o t for meio? Bom, isso aqui é vida, hein? T igual a meio tem. Cosseno de x igual a meio. Bom, então, tem gente que já lembra de cabeça. Eu vou colocar no ciclo trigonométrico, bonitinho. Esse eixo aqui é o eixo que a gente marca os valores do cosseno. Não é assim? Ó, o valor meio está aqui. Teremos dois arcos, né? Cosseno igual a meio tem na tabela, ele é 60 graus. Então, 60 no segundo quadrante, 180 menos 60. Terceiro, 180 mais 60. Quarto, 260 menos 60, que são 300 graus. Ó, π por 3, 5π por 3. Beleza? Então, essas são as duas primeiras intersecções. Então, eu posso dizer que como o xq é maior que o xp, vai ficar 5π sobre 3 menos π sobre 3. Quanto dá pq? 4π sobre 3. Qual que é a alternativa que serve para a gente? Alternativa C. Alguma dúvida nessa primeira questão de trigonometria? Tudo certo? Permitem uma sugestão? Deem uma olhada, anotem aí. Arco duplo, tá? Seno de 2x, cosseno de 2x, tangente de 2x, essas coisas costumam aparecer. Não tem relato nos últimos 2, 3 anos, mas é sempre um clássico. Tá bom? Então, se vocês puderem olhar, vou até colocar aqui, viu? Posso tirar essa folha? Pode. Ó. Atenção, tá? Não custa a gente, né? Relembrar, estamos revisando. Atenção. Fiquem atentos a seno de A mais ou menos B, que é seno A cosseno B, seno B cosseno A. Lembra? Cosseno também. Cosseno de A mais B fica cossa B. Lembra que tem que trocar o sinal. Se é mais é menos e se é menos vira mais. Seno A, seno B. E por último, se apareceu da tangente também, que é o que mais a gente esquece. Não custa relembrar, não é mesmo? Tem gente que ama, tem gente que beija. Aqui sempre muda o sinal, né? Se é mais e menos, aqui fica menos, mais. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tá bom? Então, atenção, porque
faz tempo que não aparece, mas isso aqui você já viu, né? Clássicos são clássicos. Então, né? Errar exercício só se for aquele que é tão difícil que nem se eu tivesse do lado falando, faz isso, Breno. Agora eleva ao quadrado, Breno. Ah, nem assim eu faria, professor. Por não lembrar de fórmula, não vai ser o nosso perigo. Né? É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Então, a gente vai lembrar bastante coisa, vai com bastante energia, para não vou desistir tão fácil das coisas. Não é verdade? Muito bom. Questão número 1 está aí. Tocamos o barco. Uma questão número 2, que olha só, de logaritmo, né? O logaritmo é uma coisa que, como nós já conversamos, né? Não existe vida no vestibular sem logaritmo. Quem já fez prova aí há alguns anos já sabe que os caras adoram, né? E, ao mesmo tempo, aqui nós temos uma questão que eu acho interessantíssima, que é um tipo de padrão de questão. Que padrão é essa? Ele te dá uma fórmula. Então, a hora que você começa a ler o exercício, já salta aos olhos a fórmula, que eu já, inclusive, vou colocar aqui. A R é igual a 1 menos E elevado a menos B vezes E. Então, o que acontece? Ele vai explicar detalhe por detalhe o que tem aqui. Tá certo? Então, não tem que se amedrontar. Você tem que olhar para essa questão e falar, peraí, que ele vai explicar. Ó, um estudo feito com um grupo de mulheres não fumantes indicou que o risco R, então R é o risco, de desenvolvimento de um acidente vascular cerebral nesse grupo ao longo de N semanas pode ser determinado de modo explicado pela forma. Então, olha aqui. Esse cara, ele já falou para você quem é. Quem que é esse cara? É o risco. Quem que é N? É o número de semanas. Tá dando para entender? Ele está explicando, cara. Então, a hora que você olha para essa fórmula aqui, não é para você se amedrontar. É para você respirar fundo e falar, peraí, isso aqui eu já vi. Ele vai me explicar quem é quem e eu tenho que fazer substituições. Nessa fórmula, D indica a densidade. Pronto, a única coisa que faltava era isso. Densidade. E esse E você já sabe quem é. O E é o E da base do logaritmo, aquele número irracional. D indica a densidade de incidência da doença observada nesse grupo por semana. Olha lá. Sendo D igual a 0,33, você põe aqui. Utilizando o LN. Então, outra coisa. Professor, quando aparece o LN, me dá um frio na espinha. LN de 10 é 2,31. Meu filho, LN, se você não quiser usar LN, você usa log de 10 na base E. Você prefere? Tanto faz. Mas por quê? Porque o LN nada mais é do que um log na base E. Tem-se que o risco de desenvolvimento dessa doença nesse grupo será igual ou superior a 99%, no mínimo, pronto, ele já deu tudo. Ele deu o D, quanto que é o D? 0,33. E deu o risco, 99%. Então, você percebeu que no começo, a hora que você lê, você fala, eu suei assim, ó, da orelha ao calcanhar. Depois eu fui me acalmando e vi que é só substituir. Mas é isso mesmo. Aqui, ó, 99%, 0,99. 1 menos E elevado a 0,33 vezes N, que é o que ele quer. Você está vendo que eu só substituí? Né? Então, logaritmo é vida. Caiu, a gente faz. Passa esse menos E é para lá, vai ficar E elevado a 0 menos 0,33N é igual a 1 menos 0,99. Ou seja, E elevado a menos 0,33N é igual a 0,01. Bom, aqui é possível perceber que não dá para reduzir os dois na mesma base. Então, por que não, professor? Um está na base 10, o outro é um número irracional. Então, quando não for possível reduzi-los à mesma base, o que a gente faz? Joga logo dos dois lados.
Deixa eu dar um minutinho para vocês que eu vou precisar virar a folha. Posso? Então, eu vou virar, e a única coisa que eu vou escrever o 001 como base é isso. Vai ficar assim. E elevado a menos 0,33n, 10 na menos 2, né? Vamos aplicar log dos dois lados? Bora lá. Ou escreve ln, ou aplica log na base e. Você escolhe. Log na base e de e elevado a menos 0,33n é igual a log na base e de 10 a menos 2. Propriedade de logaritmo aqui. O que esse expoente faz? Desce. Aqui, desce. Então vai ficar menos 0,33n vezes o log de e na base e é igual a menos 2 vezes o log de 10 na base e. Bom, quanto que é log de e na base e? Log de 2 na base 2, log de 5 na base 5, log de 1. Sempre 1. Esse aqui ele deu, né? O log de 10 na base e é 2,31. Deixa eu ver. Quanto é? 2,31. Pronto, filho. Agora é só resolver a equação. O que vocês acharam disso? Olha, professor, eu achei que se cair um desse, eu arraso. A Bruna Seranto me falou aqui. Estava lendo, por isso que eu demorei. Não é, Bruna? Amém, professor. Se cai um desse aqui, eu como com farinha. Não é? Torcendo só para não cair probabilidade. Ah, não fala assim, minha filha. Não é assim, não. A gente tem que pensar assim, ó. Vou te falar. Os assuntos que você domina, tomara que caia o mais difícil possível. E os assuntos que você domina em nível médio, tomara que caia um pouco mais fácil. Então, que caia uma probabilidade de nível médio para você acertar. Não É é? verdade, professor. É que probabilidade você sempre sai do exercício sem ter certeza do que você fez. Então é meio. Né? Eu também, às vezes, você tem a sensação que você nunca sabe se você acertou ou se você errou. Eu lembro na faculdade, eu tive uma prova valendo 10, né? Que tinha uma disciplina chamada combinatória. E assim, a prova de combinatória na faculdade, se você tirasse 2 ou tirasse 10, ninguém se surpreendia, porque cada um chegava com uma resposta, né? O valor de N. Não, peraí, que acho que eu fiz uma conta errada aqui. 2,31 é vezes 2, né? É 4,62, perdoe. Eu fiz vezes alguma outra coisa. Dividido por 0,33 dá N igual a 14 semanas. É isso mesmo. Qual a alternativa que serve para a gente? Vamos dar uma olhada? 14 semanas. Alternativa A, prof. Alternativa A. Bom, só porque a nossa amiga falou de probabilidade, olha só, tem uma aí para a gente discutir. Só que essa questão, o difícil não é a probabilidade. Mas na maioria das vezes é isso, né? O problema é o texto. Vamos dar uma olhada? Ó, nós vamos, eu acabei me enrolando um pouco, mas para não ter problema, nós vamos até 9h50, tá bom? Aí a gente breca e volta 10 horas. Para não atrapalhar vocês. O banco
banco de sangue de um hospital possui 100 bolsas de sangue, cada uma obtida de um doador diferente. Então, você tem 100 bolsas e 100 doadores. As bolsas estão distribuídas por grupos sanguíneos, conforme mostra a tabela. Então, você tem o O45, o A29, o B20, o AB4 e o total de 100 bolsas. Bastante atenção ao texto. 2 dos 100 doadores das bolsas indicadas na tabela pretendem voltar ao hospital para fazer uma nova doação de uma bolsa de sangue cada um. Então, vai voltar 2. Vão voltar 2. Considerando que os dados da tabela não tenham se alterado até que essas 2 pessoas voltem a fazer a doação. Ok. Olha só, a probabilidade de que a proporção de bolsas do grupo sanguíneo AB nesse hospital passe a ser igual a 1/17 do total de bolsas após as 2 novas doações. Então, ele está querendo dizer para você, ele está dizendo que a proporção do número de bolsas de AB em relação ao total passa a ser 1/17. É isso. Mas então eu quero saber o seguinte, ela mudou em relação ao que tinha no começo? Essa é a minha pergunta. Então, qual que era a proporção inicial de ABs, obviamente, é o que estamos analisando. No começo, quantos ABs tinham? Quantas bolsas de sangue AB tinham? 4. Sobre quantas? Sobre 100. Essa era a proporção inicial. Agora, qual que vai ser a proporção, a nova proporção que ele falou para vocês? Tudo isso de AB. 1/17. Então, mudou a proporção. Então, a minha pergunta é o seguinte. Já que mudou a proporção, eu queria saber o seguinte. O que é que pode ter acontecido aqui? Olha, professor. 2 vão voltar. Certo? Então, pode acontecer dos 2 serem AB. Pode acontecer de um só ser AB e o outro não. E pode acontecer que nenhum dos 2 sejam do tipo AB. Então, você vai ter que analisar 3 hipóteses. Uma das 3 vai dar a nova proporção. Vocês estão entendendo ou não? Porque ele está falando que a proporção de AB passou para 1/17. Mas, na realidade, era 4/100. Pergunta, quantas bolsas de sangue teremos agora? Não são mais 100 bolsas. São quantas? 102. Então, veja. Então, eu vou pensar assim. Na nova proporção, vão ser 102. Quantas serão AB? X. E isso tem que dar 1/17. Concorda ou não? Quando você multiplica em cruz, o que você tem? Você tem 17x igual a 102. 102 por 17 dá 6. O que significa isso? Temos 6 bolsas de sangue tipo AB. Alguém sabe me dizer o que é isso? O que isso implica? Isso implica que os 2 novos doadores, os 2 que voltaram para doar são AB. Tá, professor, mas e agora? Então, olha a pergunta que o cara faz. Presta atenção para entender isso aqui. A pergunta que ele faz é: qual a probabilidade de que a proporção de bolsas do grupo sanguíneo AB passe a ser 1/17? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer isso aqui, vê se dá para entender. Qual a probe de 2 doadores
que voltaram serem do tipo AB? Essa é a pergunta. Então, esse texto codificado nos diz que qual a probabilidade dos dois doadores que voltaram serem do tipo AB. Porque somente se os dois que voltarem forem do tipo AB, é que vai proporcionar essa nova proporção. Está percebendo a pergunta, a sutileza da armadilha? Então, não é para você calcular a nova proporção. É que com essa proporção dá para você perceber que para a razão passar a 1/17 tem que vir 2 ABs. Certo, dona Isabela Alves? Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de entre esses 100 de 2 que voltarem serem AB? Olha, gente, vocês entenderam isso aqui? Então, vamos lá. Qual que é a probabilidade do primeiro ser AB? 4 em 100. Agora, eu não estou analisando bolsas de sangue, eu estou analisando doadores. Eu teve aluno que perguntou, por que você não pôs 100, 6 sobre 102? Isso não são doadores, isso são bolsas. Segundo doador ser AB, qual que é a probabilidade? 3 em 99. Olha, dona Bruna Seranto. Está indo, professor. Olha só, que arraso. Adorei. Isso dá 1 sobre 25 vezes 33. 1 sobre 825. De verdade, alguém gostaria de comentar a respeito? Ninguém. Então, essa é a alternativa de dado. Professor, seria errado, por exemplo, eu ir direto para essa probabilidade, para esse cálculo, antes de fazer o cálculo das bolsas de sangue? Porque eu já tinha feito esse exercício, só que eu fui direto para essa probabilidade. De Dos 4 dois sobre serem AB? 100 e 3,99. Mas você poderia, desde que você entendesse que os dois que voltaram são ABs. Como que você partiu da ideia que os dois são ABs? Tipo, você concluiu ou você meio que foi fazendo os cálculos? Não, eu pensei que, por exemplo, assim, se ele quer qual a probabilidade de que seja B, eu calculei qual seria a chance disso acontecer. Aí eu já fui direto para o cálculo. Não, Supondo, por peraí. exemplo, que fossem 2 ABs. Ah, tá. Você postulou, né, que os dois que vieram são ABs. Sim. Você só pode concluir que os dois são ABs por essa regra. Aí, vamos dizer assim, você usou um pouco de malícia, falou, não, deve ser 2AB, porque mudou a proporção e tal. Mas é um pouco perigoso, né? Entendi, Porque professor. eu só concluí que os dois eram AB pela nova proporção, né? Acabou que deu certo, né? Vamos dizer assim, tem uma evidência muito grande que é ser isso, mas não uma certeza. Tudo Entendi, bem? professor. Tudo bem. Obrigada. Nada. Mas o mais difícil você visualizou, né? Porque as pessoas às vezes ficam presas nisso aqui e não conseguem vir para essa situação. Então tá bom, eu vou seguir, tá bom, gente? Questão número 4 da FAMEP. Então, como eu disse a vocês, nós vamos até 9h50. Vamos discutir um pouquinho. Função de segundo grau é uma outra coisa que vale a pena relembrar os detalhes. Tá? Então, vamos lá. A questão número 4 nos diz o seguinte. A figura representa o desenho da cada dentária de um animal, feito no plano cartesiano ortogonal.
em escala linear. Então, tá aí o desenho, né? Sabendo que a posição do centro dos dentes, destacados em cinza nessa cada, são modeladas nesse plano por meio da função quadrática. Ele deu uma função quadrática, ax quadrado mais b. Ele quer o valor de a mais b. Então, nesse caso específico, você tem aí uma parábola, mais ou menos assim, né? E você tem alguns pontos que são interessantes de destacar. Então, por exemplo, você tem quando o y é 2, você tem dois valores aqui, não tem? Que é o 4 e o menos 4. E um outro valor bem evidente, pelo menos eu consegui visualizar, espero que vocês também, são esses dois aqui. Que quando o y é 8. Então, quando o y é 8, você tem aqui 2 e tem o menos 2. E a função que ele deu para você é que y é igual a ax ao quadrado mais b. Tá certo? Então, qual que seria a proposta, ou uma das propostas mais viáveis aqui? As propostas mais viáveis, eu acredito, seria encontrar pontos e substituir nas coordenadas. Então, por exemplo, esse ponto aqui é uma boa. Que ponto é esse? Esse é o ponto 4 e 2. Você troca no lugar de x, você põe 2. Não, no lugar de x você põe 4, no lugar de y você põe 2. Qual outro ponto você tem? Você tem, por exemplo, este, que é 2 e 8. Você também pode trocar. Ó, são 10 para as 10. Nós vamos brecar, tá? Aqueles 10 minutinhos que a gente faz para não mudar nada. Fui eu que me atrasei um pouco, mas está tudo sob controle. 10 horas nós voltamos. Quer uma sugestão? Mexe nele aqui. Tá bom? Até às 10 horas. Já voltamos já já. Beijo, gente.